Olá, espero que estejam todos bem. Ahm, e hoje gostava de falar um pouco com vocês, que é viver o agora. Gostava que vocês refletissem sobre este assunto. Este pensamento veio-me para falar com vocês porque há uns dias atrás eu estava a andar na rua com o meu filho e senti como se fosse a mão dele à procura da minha mão para ir pelo passeio. E naquele momento Deus falou comigo que foi: aproveita agora, porque este tempo vai passar e isto vai passar rápido, eles vão crescer e vão ser eles a dar a mão a outra pessoa no futuro. E como nós damos a mão aos nossos pais e depois largámos as mãos deles para andarmos sozinhos, e hoje em dia damos a mão a outra pessoa, que é a nossa esposa, e agora damos aos nossos filhos para ajudá-los e para eles se sentirem seguros. E veio-me esse pensamento de vivemos o agora, desfrutamos o agora. E aí lembrei-me de uma passagem da Bíblia em que Jesus vai à casa de um amigo dele, que é Lázaro, e esse Lázaro tem duas irmãs. Essas irmãs dele eram Marta e Maria. E Marta, ao ver Jesus, começa a cuidar da casa, começa a fazer o jantar, a fazer os aperitivos, a meter tudo, a fazer tudo para que o Messias fosse bem recebido na casa deles e que não faltasse nada, que tivesse tudo em ordem. Então, como vocês devem imaginar, a senhora estava muito nervosa, não parava quieta e não teve tempo para desfrutar daquele momento. E ao contrário disso, nós vemos Maria, mal Jesus chegou à casa deles, sentou-se aos pés de Jesus e ficou a ouvir os ensinamentos, as pregações de Jesus Cristo, que estava a pregar e a dar ensinamentos a ela e a todos os outros que estavam ali, os seus discípulos. E ela ficou ali e eles comeram, estiveram na casa deles, e quando se iam embora, quando se estavam a despedir, Marta diz a Jesus: olha, espero que tenha gostado, eu esforcei-me o máximo para que tu tivesse bom, eu sei que podia ter sido mais rápido se calhar as coisas, mas se a minha irmã Maria tivesse-me ajudado, tinha sido tudo muito mais fácil, tínhamos servido melhor, as coisas se calhar tinham sido melhores. E Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, respondeu-lhe: mas a Maria ficou com a melhor parte. E o que é que Jesus queria dizer com isso? Muitas vezes nós queremos agradar as outras pessoas, ou queremos recebê-los bem, dar o conforto, e no entanto aquilo que é exterior não é aquilo que interessa. Neste caso, a Maria ficou com a parte melhor, ficou com os ensinamentos. Jesus estava lá para ensinar. E foi isso que Maria fez. Esteve aos pés deles, esteve a ouvir, e enquanto
Marta não ouviu nada, não desfrutou daquele momento, não viveu aquele momento. E como Jesus explica a ela, ela ficou com a melhor parte. Nós, isto passando para os nossos dias de hoje, foi um pouco aquilo que eu senti quando o meu filho estava à procura da minha mão para me dar a mão para se sentir seguro a andar. Foi, desfruta agora. Estes pequenos momentos, está de corpo e alma a viver ali. Não penses. Eu costumo dizer muito que se o presente chama-se presente, é porque é um presente estarmos a vivê-lo agora. Então temos que o desfrutar da melhor maneira. E não queiram viver o futuro no presente, que é isto que traz muita ansiedade para os dias de hoje, que é planearmos muito lá à frente. Nós não devemos estar a planear muito o nosso futuro. Temos que viver. Podemos projetá-lo, mas não o viver. Projetamos isto, daqui a um tempo, se acontecer isto, vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Agora não estar a viver, porque isto que se passa muito nos dias de hoje e que eu vejo em muitas pessoas, que é, elas não estão a viver o presente. Elas só estão a pensar no futuro e estão a viver o futuro no presente. E isto a nível emocional, isto é muito forte. E eu posso contar a vocês que antes de eu me casar com a minha mulher, existe uma reunião em que juntam vários casais que também se vão casar e dividem em vários grupos, e nós ficamos num grupo e colocam-nos numa sala com um casal mais velho que já tem 30 ou 40 anos de casados. E vamos falando de temas e vamos debatendo certas coisas em que por acaso na altura eu pensei, bem, vamos lá, mas eu sinceramente não acho que não vai ser assim, não vou assim gostar muito, mas olha, vamos ver o que é que dá. E no entanto eu saí de lá a ver que ainda há muitas pessoas a pensar como eu, a ter as mesmas ideias, os mesmos valores, em que fiquei muito contente. E um dos rapazes que lá estavam, houve várias coisas, mas esta é o que se encaixa neste tema, que foi ele dizer uma escuta ativa. E nós, basicamente, se formos voltar atrás, aquilo que ele queria dizer era uma escuta ativa. Nós hoje em dia temos muito aquela coisa de uma pessoa estar a falar connosco e nós estamos a mexer no telefone, ou estamos a olhar para a televisão, ou temos que estar presentes. É aquilo que Jesus disse a Marta. Ela ficou com a melhor parte, ela ficou presente, ela estava a escutar, com uma escuta ativa, a aprender, a desfrutar daquele momento, a vivê-lo da melhor maneira, intensamente. E eu acho que temos que levar, eu tenho a certeza que temos que levar isto para as nossas vidas, para não estarmos... A nossa vida é um bocado como quando nós vamos de carro e está nevoeiro. Nós podemos planear o futuro, que o nosso futuro é como se fosse aqueles 5, 6 metros que nós conseguimos ver mais ou menos. Porque o resto lá para a frente está um nevoeiro e não vamos conseguir ver e não sabemos como é que vai ser, porque até lá tudo pode mudar muitas coisas, para melhor, para pior, não podemos, e muitas vezes nós estamos, isto pode acontecer, eu vou fazer isto, e se calhar 70% ou 80% dessas coisas que nós estamos a pensar que vamos fazer, se correr mal, nem vão acontecer, e nós estamos a nos desgastar e estamos a ter uma ansiedade e o nosso corpo fica diferente, fica super
rígido, não é? Por coisas que não vale a pena. E se tu estás neste caminho agora e se estás a viver nesta altura, isso que é, andas a pensar muito no futuro, eu posso dizer que já tive alturas da minha vida que planeei que até esta altura ia fazer isto, depois vai acontecer aquilo e aquilo, e de repente acontece uma coisa que volta tudo ao contrário. E esse plano e essas as coisas de estarmos a pensar muito à frente não vão resultar. Acho que deves planear o teu futuro, mas não o viver. Lá está, podes planear, olha, quando chegar ao final do ano vou fazer isto, ou nesta altura do ano isto e isto, não estar a vivê-lo já, vivo agora. Quando estás com a tua família, vivo agora. E eu vou-te dar um exemplo que aconteceu-me este verão. Eu tenho 2 irmãos e os 2 emigraram. Então nós fomos criados os 5, nós os 3 e os meus pais, sempre perto uns dos outros, sempre muito juntos, e pela vida eles emigraram os 2, e um deles veio de férias de verão e fomos a um sítio que eu fui-lhe mostrar, que ele veio cá ter comigo. Fomos a um sítio que eu costumo ir com a minha mulher e com o meu filho, que é quando eu saio do trabalho, vamos até um sítio que tem uma paisagem espetacular e dá para fazer piquenique a ver o mar, e fazemos isso. Então ele veio e fizemos isso com ele e com a mulher dele e com a filha dele, e o que aconteceu ali é que tivemos a viver tanto aquele momento e tivemos a desfrutar tanto daquele momento que quando chegámos a casa é que pensámos assim, ei, nem uma fotografia tirámos para recordação. E eu disse para ele, olha, até fico contente porque isso é sinal que nós estávamos a viver aquele momento tão bem e tão conectados uns com os outros, que nem houve tempo para parar para tirar uma fotografia, porque estávamos numa escuta ativa, estávamos a viver e a saborear o melhor que havia ali, que era estarmos uns com os outros, estarmos a falar, estarmos a trocar experiências, a matar saudades, e não estarmos ali, só estarmos ali a 60%, porque estávamos a ver outra coisa, porque estávamos ali a 100% uns para os outros. E é isto que eu gostava que vocês pensassem e levassem para as vossas vidas, vivessem a 100% no sítio onde estão, tivessem de corpo e alma quando a vossa mulher está a falar para vocês, a vossa mãe, o vosso pai, o vosso filho, não estarem a falar com eles e com o telefone ou a ver televisão. Ouçam a 100%, porque quando estão a ouvir a 100%, estão a viver aquele momento a 100%, estão a absorvê-lo. E eu espero que esta mensagem tenha ressoado em ti e que reflitas um bocado sobre o estarmos presentes de corpo e alma e vivermos a 100% agora, o presente. Continuo a dizer, presente chama-se presente porque é um presente estarmos a vivê-lo agora. É um presente de Deus estarmos aqui todos. Espero que tenha-te ajudado e que fique tudo bem contigo. Até à próxima.